Olá, vamos estudar um pouco. Agora nossa aula é sobre o sistema urinário. Aqui a gente tem uma imagem do sistema urinário, né? E quando a gente fala em sistema urinário, a gente já pensa logo nos dois rins e na bexiga urinária. Mas tem outras estruturas envolvidas nesse sistema. Vamos verificar a função e os órgãos que estão envolvidos nesse sistema. O sistema urinário, ele é também chamado de aparelho urinário. Olha só. Ele é responsável pela produção e a eliminação da urina e possui a função de filtrar as impurezas do sangue. Então, funções do sistema urinário. Ele tem a função de produção da urina, a eliminação também da urina e ele vai filtrar as impurezas do sangue. Então, ele tem essa função. O sangue volta a circular no nosso organismo. O sistema urinário ele é composto por, quais são os órgãos que fazem parte? 2 rins, as vias urinárias, que são formadas por 2 ureteres, a bexiga urinária e a uretra. Esses são os órgãos que fazem parte do sistema urinário. Aqui a gente tem, olha só, no sistema urinário, as substâncias úteis como a água, a glicose, os sais minerais que estavam contidas nesse líquido que é o sangue, através da circulação, elas vão atravessar as paredes do tubo renal e vão retornar para a circulação sanguínea, porque são substâncias úteis, a gente precisa dessas substâncias, a gente não pode jogar elas fora. E assim, o que atravessa os tubos é uma pequena quantidade de água, a nossa urina, e os resíduos, como ureia, ácido úrico e amônia. Isso são os resíduos que então o nosso corpo quer se livrar, quer jogar fora. A urina segue então para as vias urinárias e onde vai ocorrer a eliminação dessas substâncias que a gente não quer mais. As outras que a gente quer, que a gente não pode jogar fora, que é a água, a glicose, sais minerais, vitaminas e outras substâncias, vão voltar para a nossa circulação, vão voltar para o nosso corpo. Aqui a gente tem, olha só, uma tabela com a função dos sistemas, a função de cada órgão no sistema urinário. A gente tem o rim, são 2, rim direito, rim esquerdo, e ele é um órgão responsável pela produção da urina. A função principal dele é a produção da urina. A gente vai ver como ocorre isso dentro do rim. O ureter, ele é responsável é uma via urinária que garante que a urina seja conduzida até a bexiga. Sai, parte um ureter de cada rim e ele se encontra aqui na bexiga. Então, a função dele é fazer essa condução, ele é um canal de passagem da urina que foi produzida no rim até a bexiga. Aí a gente tem a bexiga, que é o órgão responsável pelo armazenamento da urina até a eliminação. A bexiga, aqui está, é um órgão oco, porque a urina fica armazenada ali dentro, temporariamente, só até ela ser eliminada. E a gente tem finalmente aqui a uretra, que é o órgão que garante a eliminação da urina para fora do corpo. Então, são essas estruturas do sistema urinário. Ele é um sistema basicamente pequeno, se a gente comparar com o sistema digestório, por exemplo, que tem bem mais órgãos envolvidos. Mas ele não é menos importante, ele tem as suas funções também. Nos rins, olha só, os rins ele se liga ao sistema circulatório através da artéria renal e da veia renal. A artéria renal vai chegar ao rim, levando o sangue para ser filtrado, e a veia renal sai do rim com o sangue filtrado, então, para levar para o corpo. E as vias urinárias, que são, que parte dos rins são os ureteres, então, o rim tem essa comunicação com o sistema circulatório e a sequência das vias urinárias, que é principalmente os 2 ureteres. As artérias renais, elas são ramificações muito finas,
que formam pequenos emaranhados chamados de glomérulos. Cada glomérulo é envolvido por uma cápsula que é uma estrutura arredondada chamada de cápsula glomerular ou cápsula de Bowman. Então, vamos ver como ocorre a formação da urina dentro do rim. Aqui a gente tem uma imagem que representa como é o rim pela parte de dentro. A gente tem essa película aqui, ó, cápsula de proteção, que é uma película externa ao rim, uma pelezinha que vai proteger. Aí a gente tem essa parte mais clara aqui, que é o córtex renal. E a gente vê que aqui no córtex renal tem vários vasos sanguíneos. Essa parte mais escura aqui é a medula renal. É aqui que vai ocorrer a filtração do sangue. E aí a gente tem aqui a veia e a artéria renal. A artéria renal e a veia, elas vão se ramificando, olha. E quando chega lá no córtex renal, elas estão bem finas. Então são os vasos sanguíneos, bem fininhos. Aqui a gente tem a pelve renal, isso aqui são os cálices renais. A filtração ocorre aqui, na medula, e o líquido cai aqui e vai para a pelve renal, que é essa estrutura, e depois para o ureter e depois para a bexiga. Aqui a gente tem uma amplificação do como é a parte da medula renal, que é onde que ocorre verdadeiramente a filtração. Essa estrutura, dentro dela tem o néfron. O néfron é a unidade funcional do rim. É lá que ocorre a filtração do sangue. Então, o X da questão está aqui, ó. Tem o rim, tem a medula renal. Na medula renal, dentro dela, tem o néfron, que é a unidade funcional do rim, e é lá que vai acontecer a filtração. Esse néfron é formado por esses componentes, né? A cápsula glomerular. E aqui, ó, os glomérulos. Estão vendo aqui os glomérulos? Opa! Os glomérulos são um emaranhado de artérias, que são aquelas ramificações pequenas dos vasos sanguíneos. Está envolvido pela cápsula glomerular. E esses tubos aqui são os tubos coletores, que é onde o líquido filtrado vai cair. A gente tem o tubo proximal, contorcido, tem o tubo distal, contorcido, tem a alça de néfron, alça de Ehlen, e o tubo coletor, que é para onde a urina vai então ser eliminada. Vamos ver as etapas da formação da urina? Aqui, ó, as fases de formação da urina dentro do néfron. A gente tem aqui uma representação do néfron. O que a gente pode observar? Tem a cápsula, segue aqui, que é essa estrutura, e tem as artérias, olha, que são esse emaranhado aqui. É aqui que vai ocorrer a filtração. E aqui segue os tubos, aqueles tubos que a gente observou ali na outra imagem. Só que a gente tem que observar que aqui, ó, esses raminhos vermelhos e os verdes são veias e artérias. Elas estão abraçando os néfrons. Então, os néfrons são todos, ó, elas passam por todas as curvas deles. Elas estão abraçando ele mesmo. Isso é importante para fazer, para que ocorra as etapas de formação da urina. Vamos ver as etapas. Aqui a gente tem a arteríola aferente, que é onde o sangue chega, nesse sentido. E ele vai aqui, ó, isso aqui é a cápsula. Isso daqui é o glomérulo. Então, esse emaranhado de vasos sanguíneos aqui, de arteríolas, né, que são pequenas artérias. O sangue, ele vai seguir esse fluxo em alta pressão. E aí, o que a gente pode observar aqui? Ó, que tem umas setas que estão partindo aqui do glomérulo, né, para a cápsula. Isso são substâncias, né? É um filtrado. Isso é a filtração. É a primeira etapa da formação da urina. Esse filtrado vai caindo aqui no tubo coletor. E o sangue continua circulando aqui dentro das arteríolas e segue, ó, para a artéria eferente, já é a de saída. Aqui, na etapa 2, vai ocorrer a reabsorção. A água e solutos vão ser reabsorvidos. Agora, por que é importante isso? Esse abraçamento dos vasos sanguíneos, eles estão bem próximos.
As paredes do vaso sanguíneo são finas, então a água, olha só, a setinha está partindo aqui do tubo coletor para os vasos sanguíneos. Então, as paredes desses dois tubos são finas e a água e solutos são reabsorvidos, graças a esse emaranhado aqui, os vasos sanguíneos ter contato com o tubo coletor. Então, é a segunda etapa, é a reabsorção. Na terceira etapa, ocorre a secreção de resíduos adicionais. Veja que a seta agora está do vaso sanguíneo para o tubo coletor, porque alguma substância que foi secretada, que veio para cá, que ainda não caiu aqui no tubo coletor da filtragem, então vai ser colocada aqui, vai ser mandada embora. Então, essas duas etapas são muito importantes. A primeira é no sentido do tubo coletor para o vaso sanguíneo, que é para reabsorver, para resgatar substâncias boas que estavam indo embora. E a segunda, que é a secreção, é no sentido do vaso sanguíneo para o tubo coletor, que é para mandar embora eventuais substâncias que foram secretadas ou que ficaram para trás. Quando o líquido, né, já está no tubo coletor, a gente tem o filtrado, então, que é a urina. Daqui ela vai seguir para a quarta etapa, que é a etapa de excreção. Então, essas são as etapas de formação da urina. Tudo acontece dentro desse néfron, que é a unidade funcional do rim. Depois que está formada a urina, então, ela vai seguir pelas vias urinárias. Quais são as vias urinárias? A gente tem a bexiga, os ureteres e a uretra. Aí, de cada rim parte um ureter, né, esses dois tubinhos aqui, e eles chegam até a bexiga, ó, as gotinhas da urina aqui chegando. E vai acumulando aqui dentro. A bexiga é um tubo, é um órgão oco, então vai acumulando esse líquido aqui dentro, que é a urina. Quando ela está cheia, né, a gente precisa esvaziar. Então, a uretra, essa região aqui, que é a via urinária de eliminação. Daí a gente já se livrou das substâncias que a gente não precisa mais, que não é mais interessante para o nosso organismo. Essa foi a aula do sistema urinário. Espero que vocês tenham compreendido.